Bom dia a todos. É com grande satisfação que começamos esse webinar sobre como se proteger da crescente ameaça de violações de propriedade intelectual no ambiente online, experiências e dicas práticas. Nós estamos aqui com os nossos convidados, doutora Érica Scaffa, doutor Israel Vieira. Doutora Érica é gerente jurídica sênior da Whirlpool, empresa dona das marcas Brastemp e Consul. Atua com foco na área core da companhia, em propriedade intelectual, concorrencial, marketing, vendas e societário. Dr. Israel é advogado sênior da Whirlpool e também atua na área de propriedade intelectual e marketing, é especialista em propriedade intelectual e novas tecnologias pela FGV. Nós queremos tirar esse momento para agradecer, primeiramente, aqui aos nossos palestrantes, por terem aceitado o convite, mesmo com tanta correria, né, que nós conhecemos bem de perto aí o trabalho de vocês. Nós agradecemos também ao time todo do escritório, Montauri Pimenta Machado e Vieira de Mello, pelo empenho na organização e divulgação do evento. Nós queremos também agradecer a todos os participantes, né, aqui que se inscreveram. Só uma instrução preliminar, nós vamos deixar o chat do próprio Zoom aberto para quem quiser fazer alguma pergunta no final. Nós vamos guardar alguns minutinhos para poder também envolver os participantes na nossa discussão. Bom, a nossa ideia hoje é tirar esse tempo para conversar um pouco, e até de maneira informal, sobre a propriedade intelectual, a proteção da propriedade intelectual no ambiente virtual. Nós hoje temos mais ou menos 215 milhões de pessoas no Brasil, e hoje o Brasil, além de ser uma das maiores economias da América Latina, é também o quinto maior número de usuários de internet. Ele tem a quinta posição em usuários da internet. Seguindo a tendência mundial, o Brasil teve recentemente um grande crescimento em vendas online, né? Que foi até impulsionado pelo Covid também, por todo esse momento de crise. E isso resultou com que empresas de diversos setores, até que não tinham tradição de atuar no ramo online, né, ingressassem maciçamente com tecnologias e vendas no e-commerce. Só para se ter uma ideia, em 2021, é um dado interessante, as vendas do e-commerce brasileiro somaram 161 bilhões, um aumento de 27% em relação a 2020. Agora, já em 2022, a expectativa é do crescimento continuar e chegar até a 174 bilhões de reais. A verdade é que os hábitos de consumo mudaram e o e-commerce só tende a continuar se desenvolvendo, né? Existem muitos pontos positivos sobre isso, que não é, né, o tema da nossa discussão, mas hoje a gente vai focar nos pontos negativos, né? Infelizmente, à medida que os canais digitais ganham importância, nós temos observado um aumento significativo também nas infrações de propriedade intelectual no ambiente online. Patentes, marcas, direitos autorais, desenhos industriais e até outros tipos e formas de propriedade intelectual estão sob ataque diário no mundo virtual. E qual o grande problema? É que essas infrações elas acabam desviando negócios, né, trazendo prejuízos imensos à integridade e reputação tanto das empresas como da própria marca. Ela reduz a satisfação do cliente, acaba levando a uma redução drástica nos lucros e, pior, dependendo do setor afetado, pode até mesmo causar problemas na saúde e prejudicar a segurança da população, né? Bom, diante desse cenário, com o aumento do e-commerce de um lado, né, e com o aumento também exponencial das infrações de propriedade intelectual no universo online de outro, criar, conversar e efetivamente investir tempo, né, em uma estratégia de proteção da marca no ambiente online, de proteção da propriedade intelectual no ambiente online, se tornou essencial. E é isso que nós vamos aqui conversar um pouquinho com os nossos convidados. Assim, sem mais delongas, eu passo a palavra para a Érica, que vai nos falar um pouco da sua experiência com a Whirlpool nessa área. Érica. Oi, Yuri, tudo bem? Prazer
vê-los aí. Obrigada pela oportunidade. Acho que proteção da marca é algo que não é recente aqui dentro da empresa que a gente trabalha, mas o crescimento, como você falou, dos usuários foi algo que fez com que a gente intensificasse o trabalho dentro da companhia com relação a esse tema, né? Então, assim, eu posso dizer que a gente tem esse projeto que a gente chama de Brand Protection, que foi evoluindo, foi ganhando outros nomes dentro da empresa, desde quando eu entrei aqui, há mais ou menos uns 6 anos, né? Só que o que a gente foi percebendo é que houve uma evolução muito grande nesse projeto, né? Antes a gente ficava ali buscando derrubadas, às vezes, de pequenos produtos que usavam os nossos nomes, né? Que eram produtos que não eram produtos oficiais nossos e que usavam as nossas marcas. E a gente foi evoluindo para a derrubada não só de anúncios, né, no Mercado Livre e outras plataformas digitais, para realmente derrubadas de coisas mais sérias, como sites completamente fraudadores, né? A gente vai até comentar um pouquinho, às vezes, de lojas físicas usando as nossas marcas, né? Então, o nosso espectro de vigilância com relação à marca foi aumentando muito. E, para isso, a gente teve que fazer um trabalho interno muito grande, né? Um trabalho de conscientização da importância dentro da companhia desse trabalho, né? Que é um trabalho que não conta só com o departamento jurídico interno, mas com uma série de pessoas dentro da organização. Então, a gente acha que, por exemplo, o time de trade, né, que é o time que está lá no campo, que vê as lojas, também é um time muito parceiro com relação a esse trabalho. O time de marketing, o time que cuida das mídias sociais, é um time também que observa essas questões. A gente no jurídico está sempre vigilante também, às vezes fazendo pesquisas básicas em plataformas digitais, em mídias sociais, buscando o nome das marcas. São marcas reconhecidas, com alto renome, né? A Brastemp e a Consul ganharam o alto renome, o DNPI, e são marcas que são utilizadas por muitos usuários, às vezes de forma não autorizada, né? Então, a gente vai abordar aqui o uso de boa-fé, que às vezes é por falta de conhecimento. A gente também vai abordar aqui a má-fé, né? Que a gente também tem usuários que utilizam por má-fé. Então, assim, eu acho que o mais importante na proteção da marca é a proteção ao consumidor, a ele entender que ele está conversando com a marca, não com uma pessoa que se diz que é a marca, né? Então, a gente tem essa preocupação aqui. Então, falando um pouquinho da evolução, o trabalho começou com derrubada de anúncios, né, de purificadores, de filtros de purificadores que falavam que eram nossos, mas que não eram filtros genéricos, né, que usavam as nossas marcas. Depois a gente foi evoluindo para a questão das mídias sociais, sites que usavam os nossos nomes. Aí a gente foi evoluindo para domínios, endereços no Google Maps, né, que diziam que era a nossa empresa ali localizada naquele endereço e não era. E aí, para isso, a gente contou aí com a ajuda do escritório, né, e também com a ajuda interna. Então, acho que o mais importante quando a gente fala disso, eu acho que a gente vai abordar um pouco mais, é você desenhar um fluxo, né, dentro do escritório. Você tem um orçamento para isso, obviamente, já pré-aprovado, um escritório já contratado, e aí a gente vai falar um pouquinho dos incêndios que a gente tem que apagar, né? E da importância da gente ter esse fluxo bem desenhado. Aí, não sei, Yuri, se você quer falar um pouco mais, vamos deixar o Jael um pouquinho comentar também sobre o projeto. Não, tá ótimo, Érica, é isso mesmo. Tem uma panorama inicial, e o Jael acho que vai mostrar alguns casos práticos, que às vezes a gente fala muito de violação de propriedade intelectual no universo online, e talvez, né, para alguns colegas que estão participando, pode ser uma coisa um pouco difícil de visualizar. Então, o Jael preparou
alguns casos concretos, ele vai falar um pouco da experiência do dia a dia. Beleza. Oi, pessoal. Oi, Yuri. Oi, Érica. Agradeço aí a presença de todo mundo aí que conseguiu estar participando. É um prazer, assim, falar com vocês, dividir um pouco do que a gente tem feito na Whirlpool em relação à proteção das nossas marcas. Como a Érica falou, a proteção das marcas ela é importante para o próprio business, né? Quando a empresa ela tem uma cultura de proteção à sua propriedade intelectual, ela consegue garantir aos seus consumidores, garantir aos seus fornecedores que o serviço dela é de qualidade, que o produto dela é de qualidade, que ela consegue manter um padrão de qualidade sobre os seus produtos, e é exatamente isso que a Whirlpool se preocupa, né? Quando a gente fala de Brastemp, quando a gente fala de Consul, quando a gente fala de KitchenAid. Então, eu acho que a primeira linha de defesa a primeira linha de defesa à propriedade intelectual é o estímulo dessa cultura dentro da empresa. É você saber que quando você tem uma marca importante, você tem que defendê-la dentro dos limites da lei. E a primeira linha é realmente saber que você tem que depositar aquela marca, usar os serviços dos escritórios, enfim, para poder ter essa estratégia alinhada e saber identificar quais marcas você precisa depositar, porque é imprescindível que você tenha, para poder fazer um bom online brand protection, você precisa ter um registro forte dessa marca, e como a Érica falou aí, a Brastemp e a Consul atingiram o status de marca de alto renome, né? Ou seja, ela tem a sua proteção em todas as classes de produtos e serviços. Então, esse passo, depois de dado, a gente entra na parte de vigilância, também como a Érica falou, e daí surgiu o nosso projeto FIFI, que tem até um nome bem humorado aí, porque muita gente acha que é uma sigla, o projeto FIFI da Whirlpool é uma sigla, uma coisa, mas não, o projeto FIFI é inspirado na Dona Fifi, naquele personagem fofoqueiro que ficava na janela olhando o povo passar e ficava comentando. Então, é mais ou menos o que a gente faz dentro do universo online, ficar olhando para os terceiros, ficar olhando para a atividade desses possíveis infratores, que aí, como a Érica falou, podem estar até de boa fé, às vezes eles têm desconhecimento da lei, às vezes eles foram instruídos errado por uma agência de publicidade, uma agência de marketing, que nós temos casos assim também, mas que também tem a questão da má-fé, que eles são infratores, sabem que são infratores, e eles querem aí parasitar no nome das marcas e tudo mais. Então, o projeto FIFI ele nasceu dessa necessidade, é um plano muito valorizado dentro da empresa, e o que nós tivemos grande dificuldade, principalmente no começo, é envolver todas as áreas técnicas, todas as áreas de negócio da empresa, para que o projeto pudesse pegar tração. Essa foi a grande questão. Porque o jurídico sozinho, uma pessoa que trabalha, duas pessoas que trabalham em propriedade intelectual, elas não conseguem se organizar para combater infrações, porque assim, vocês sabem, quem trabalha na área de antipirataria e tudo mais, chove infração. Às vezes você se sente nesse trabalho de enxugar gelo, né? Mas aí você tem que ser o quê? Estratégico, você tem que pensar de forma estratégica. E quanto mais, quando você pensa dentro de uma corporação, quanto mais pessoas você tiver do seu lado comprando o seu projeto, vai ser melhor. Então, qual foi o grande segredo para que a gente tivesse aí uma taxa de sucesso maior dentro da companhia pelo projeto FIFI? Conversando com cada área e tentando saber qual é o motivo do sofrimento de cada área em relação à propriedade intelectual. Então, se aproximar, por exemplo, da área de consumer care, tentando ali descobrir, esse é um exemplo, por exemplo, esse é simplesmente um exemplo, conversando com as pessoas, tentando ali entender
qual que é a dor mesmo, né? Nós vamos ver que algumas pessoas, alguns consumidores, eles vão atrás de uma autorizada, isso é muito recorrente, quando temos um problema, a gente geralmente procura a autorizada, mesmo estando fora da garantia e tudo mais, a gente vai procurar quem tem expertise para mexer ali no produto, ainda mais considerando o eletrodoméstico que você já confia numa longa vida, né, do eletrodoméstico, você não vai querer trocar uma geladeira com 2 anos de uso. Então, você vai atrás de uma pessoa que tem expertise e que a empresa garanta que é autorizada. Quando a empresa ela coloca o nome dela na frente da autorizada, quando ela assegura que a autorizada vai fazer um bom trabalho, ali ela está se colocando no lugar da autorizada também, ela está colocando a marca dela em jogo. E com essa crescente expansão do universo Google, do Google Maps, quando você faz uma procura por uma autorizada dentro do Google Maps, o Google Maps ele não é capaz, por exemplo, de identificar qual é autorizada, que manutenção é autorizada e qual não é. Porque muitas dessas não autorizadas de verdade usam o termo autorizado. E o Google ele não vai fazer esse filtro, ele não vai fazer esse duplo check para saber qual é autorizada mesmo ou não. E isso acaba frustrando a própria jornada do consumidor. Isso acaba colocando em xeque o próprio nome da marca. Então, se você olha ali, tem ali o logo da Brastemp, tem o logo da Consul, diz que é autorizada, você vai confiar naquilo. E depois, se aquele técnico, porventura, fizer um mau serviço, te atender de uma forma ruim, que a gente tem toda essa questão da jornada do consumidor, você vai, com certeza, colocar a culpa na Consul, colocar a culpa na Brastemp, você não vai colocar a culpa na autorizada. Então, essa questão da proteção das marcas, ela é muito mais geral e ela é muito mais cultural do que se imagina, né? Essa questão de valorização da marca, ela começa desde o depósito da marca, desde a criação do marketing, por exemplo, desde o trabalho árduo de criação do marketing, até realmente a jornada do consumidor, passa pela jornada do consumidor, passa pela experiência do consumidor, e é isso que está em jogo, né? A marca, como ela é colocada perante o mercado. Então, eu acho que essa é a maior importância de ter um programa de Online Brand Protection e, como a Érica disse, como o Yuri disse, um programa bem estruturado de Online Brand Protection, que seja hábil para apagar esses incêndios que a gente vai comentar, para poder lidar com certos tipos de infratores, porque não é todo mundo que você vai ali chegar com o pé no peito, com uma notificação e tudo mais. Existe esse feeling, e é isso que a gente vai conversar agora, né, Yuri? Muito bom, Jael. Esse ponto que vocês levantaram sobre a importância de envolver as outras áreas, e não só envolver as outras áreas da empresa, mas conscientizar também elas, né? Esse é o grande desafio do advogado in-house, no meu entendimento, pelos anos que nós temos trabalhado juntos, né? Que eu vejo o trabalho de vocês e o suor, que é conscientizar a empresa toda de que todo mundo precisa trabalhar juntos para que essa estratégia efetivamente traga bons frutos, né? E, bom, só para talvez ilustrar, Jael, não sei se você quer mostrar aquelas fotos que a gente tinha separado. Sim, pode ser. Eu vou colocando aqui no jeito, Yuri. Tá, se você precisar, a gente pode, a Giovana também, eu acho que está engatilhada para colocar, se você achar melhor. Não, se ela puder, eu acho até melhor, sim. Que aí a gente vai vendo e vai passando juntos. Ótimo. Isso. Perfeito. Pode seguir à vontade. Já vai falando sobre os casos. Pode seguir, Isto. Legal. Bom, então aqui a gente tem... Só volta um pouquinho, Giovana. Só para a gente falar aqui, então, que hoje a gente tem todas essas marcas, né? A gente tem todas essas marcas e divisões. A Eco House é uma divisão que a gente tem. Então, são várias marcas. Muitas empresas aí têm outras marcas, divisões de marcas dentro das suas próprias marcas. E o programa de Online Brand Protection
pode funcionar para todas elas. Pode passar, Giovana. Esse é um caso até antigo. Você quer falar um pouco sobre ele, Érica, se você quiser? Não, esse caso foi curioso porque a gente começou a refinar a nossa busca não só nas mídias sociais. Eu acho que é interessante contar como é que a gente foi evoluindo, né? A gente começou a observar uns canais diretos com os grandes varejistas, as grandes plataformas de e-commerce, e eles têm essas plataformas, de acordo, inclusive, com, né, o marco da internet aí, eles têm canais de denúncias de uso indevido de marcas, né, de propriedade intelectual, de infração de propriedade intelectual. E a gente conseguiu estabelecer alguns contatos com algumas dessas empresas. Então, acho que se você tem uma marca forte, uma marca interessante, e que você quer proteger a sua marca, primeiro, faz uma busca rápida em umas mídias sociais e observa se as suas marcas estão sendo utilizadas por terceiros. E tenta obter o canal com essas empresas, né, maiores para poder derrubar de forma extrajudicial, você não ter um trabalho judicial para derrubar. E aí a gente foi evoluindo o programa e a gente começou a observar também o Google Maps, né? Quando a gente começou a colocar as nossas marcas, colocamos a marca, inclusive institucional, da empresa, que se chama Whirlpool, né? A empresa, todo mundo conhece por Brastemp, Consul, KitchenAid, mas o nome da empresa é Whirlpool. E aí, buscando, né, o nome da empresa e o nome das marcas no Google Maps, nós localizamos essa loja chamada João da Brastemp. E a gente também encontrou um outro, eu não sei se a gente vai trazer um outro exemplo também, do grupo Brastemp, né? Então, o João da Brastemp foi identificado e a gente foi e fez um trabalho muito interessante de notificação para a retirada desse nome, apesar dele estar vendendo produtos nossos, que eu acho ótimo, ele não está autorizado a usar o nome Brastemp, né? E aí eu acho que o mais importante, né, Yuri, que a gente comenta é que não só, a resposta foi positiva, disse que realmente ele iria retirar o nome, ele trocou para João Eletro, aí você consegue ver. E eu acho que o que foi muito interessante é que a gente teve que fazer não só uma diligência virtual, através de uma notificação, mas o escritório foi lá em loco, né, e verificou realmente se ele retirou ou não o nome, tirou foto e tal. Então, é um trabalho muito bacana, muito importante, porque a gente, às vezes, não tem ideia de que a gente tem uma empresa num outro canto do Brasil usando o nosso nome, né? E aí, eu acho que é importante também, quando a gente faz as notificações, às vezes a gente recebe uma resposta positiva de que a pessoa, né, infratora, vai retirar o nome e às vezes não retira. Então, a gente já teve casos de assistências técnicas autorizadas, cujo contrato de autorização acabou e ela se recusou a retirar o nome. Então, a gente teve que partir para o judiciário, fazer diligência com o oficial de justiça e tudo. Então, é um trabalho de realmente proteção reputacional da marca, né? Porque é uma pessoa agindo em nome da empresa, porque quando ela bota o nome da empresa, ela acaba sendo encarada como se fosse um representante da empresa, né? Então, assim, é muito importante esse trabalho de acompanhar até o final. Então, assim, sob o ponto de vista bem prático, né, que a gente tem que falar da área prática, né, façam realmente um controle, pode ser um Excel, não sei, a melhor forma de controle, um sistema dentro da companhia, das notificações, entendeu? Quem foi notificado, quando foi notificado, se foi derrubado, e fazer um check constante dessa notificação. É um trabalho, como o Jael falou, de formiga, enxugar gelos real, gente. Assim, é um trabalho para sempre. Não adianta, não vai ser um trabalho que você vai um projeto com começo, meio e fim. É um projeto que, na verdade, entra como a gente chama de business as usual, né? Entra, né,
na tarefa do dia a dia do jurídico da empresa esse trabalho de proteger a marca, né? Hoje eu derrubo uma, amanhã vai ter outra. Então, a gente observa, principalmente na área de mídia social e também na área de domínios, muitos sites. Não sei se nos outros slides a gente vai comentar os sites também, que usam as nossas marcas também. Então, assim, sites com sorteios, produtos com valores muito abaixo do mercado. Então, alguns consumidores acabam comprando desses sites não autorizados que usam os nossos nomes, ou até mesmo... É que a gente também tem uma marca de e-commerce chamada Compra Certa, usam muito o Compra Certa como isca, né? Com vários, né, outros nomes atrelados, que não é o Compra Certa sozinho. E a gente acaba recebendo várias reclamações, às vezes no Reclame Aqui, no consumidor.gov, ou até mesmo no nosso saque, de uso de compras que nunca chegaram. Claro, nunca chegaram porque, infelizmente, as pessoas compraram de sites que simplesmente não existem, né? Se utilizam das nossas marcas e, às vezes, a gente também é vítima dessa história porque a gente não sabe o que está acontecendo. Então, um trabalho de monitoramento constante, né? Dessas questões. Exatamente, exatamente. Nesse caso, inclusive, acho que vale trazer também que às vezes a infração ela nasce do reconhecimento e da admiração pela própria marca, que é uma coisa que, por exemplo, o pessoal de Consumer Care trouxe para a gente, que na região do Nordeste, por exemplo, é muito fácil encontrar essas autorizadas que não são autorizadas, e as pessoas, os funcionários vestem até uniforme de Brastemp e Consul. Então, o sujeito faz lá uma camiseta que tem a marca Brastemp, que tem a marca Consul, e usa na loja, e aí ele cria toda uma aparência, né? Todo um trade dress ali, como se fosse realmente um representante da marca. Nesse caso, a gente tentou de tudo para alcançar o sujeito, inclusive o Yuri pode até confirmar aí que a gente enviou a notificação para ele por WhatsApp, então a gente esgota até os meios convencionais de envio de notificação, geralmente aviso de recebimento, e-mail e tudo mais, e parte para um WhatsApp, parte para um canal de mídia, né? Passando aí para o próximo... a gente teve esse caso muito curioso do Grupo Brastemp, que realmente a pessoa investiu ali o dinheiro e tempo no marketing para que pudesse criar esse logo. Primeiro tem um logo ali, e depois tem esse acompanhamento do Brastemp. E assim, uma agência de marketing poderia ter avisado, poderia ter dito que isso é uma infração, né? Então, assim, o terceiro acabou perdendo tempo, perdeu dinheiro, inclusive ele fez o registro na junta comercial do nome empresarial como Grupo Brastemp, e isso passou tranquilamente. A gente também não tem ali meios de brecar um tipo de registro como esse, a gente não tem um acompanhamento da autoridade pública em relação a isso. E foi assim, até aqui, eu não sei se o Yuri tem o vídeo aqui, era um vídeo muito bem produzido, inclusive, de 1 minuto, sobre o Grupo Brastemp, né? Era um vídeo bem elaborado, que você vê que a pessoa realmente gastou recursos para ter uma marca que infringe, né? Infringe a nossa propriedade intelectual. E depois ali, a gente não teve muita dificuldade nesse caso, né, Yuri? A pessoa já viu e falou, opa, não, tá bom, estamos errados e vamos arrumar, só nos dê aí um tempo, que é o mínimo, e tá tudo bem, e aí mudaram tudo. Então, assim, às vezes uma má instrução, né? Pode passar. E o curioso desse caso é que a gente começou com ele através de uma pesquisa rápida no Instagram, né? Então, eu às vezes, faço umas verificações aqui
no Instagram, e aí eu olhei diversas páginas com mais de 2.000 seguidores em cada uma dessas páginas desse grupo. E aí a gente começou a verificar não só a página, como loja física, como vídeos no YouTube, e assim, e muito rápido, né? Exato. Então, acho que é um trabalho que a gente tem sempre que estar atento, né? E aí a gente vai conversar também não só dos exemplos, mas como é que a gente estruturou o programa. Então, acho que é importante que a gente tem duas partes do programa que são fundamentais dentro das empresas, né? A gente tem uma ferramenta eletrônica que parece que a gente fica só olhando, né? Não, a gente tem um monte de coisa para fazer, além de ficar olhando o uso indevido das marcas. A gente tem uma ferramenta eletrônica e a gente tem um trabalho manual atrelado a isso, né? E aí a gente encontra aí o suporte no Montauri para fazer esse trabalho para a gente, né? Então, ele primeiro faz a abordagem, né, dessa ferramenta eletrônica, verifica o que está sendo checado nessas plataformas e também faz um trabalho interno de verificação manual, né, de verificação dos sites, dos domínios, do Google Maps, dos anúncios, etc. E daí a gente tendo essas duas ferramentas, além da nossa curiosidade também, além do trade, além do consumer care, a gente consegue ter, então, diversas áreas envolvidas e checando constantemente fraudes ou uso indevido das nossas marcas. É perfeito? Não, nunca vai ser perfeito, porque sempre vai ter uma coisa que de repente vai estar na nossa frente. Mas eu acredito que a gente aumentou muito. A gente tem uma meta aqui de pelo menos 1.000 derrubadas e a gente consegue derrubar mais de 1.000. Gente, 1.000 derrubadas é muita coisa. É muito anúncio fraudulento, é muito site fraudulento, é muita gente usando as marcas de forma indevida. As marcas são KitchenAid, BeBlend, Consul, Brastemp, né? Então, a gente tem aí várias marcas que são objeto do trabalho do Montauri junto com a gente, esse trabalho que o Israel falou, de enxugar gelo, de formiguinha, né? Aí pode falar, Israel, do exemplo do Eletrotristão. Exato, exatamente. Não, essas ferramentas são muito importantes, porque, como eu tinha dito, um advogado, uma equipe enxuta de propriedade intelectual, ela não vai dar conta de olhar para a internet, olhar para os anúncios e fazer esse trabalho, né? Então, a gente tem que se mobilizar de forma eficiente, de forma inteligente, e usar as ferramentas que estão disponíveis. Então, usar softwares de busca e combinado com o bom trabalho do escritório, a gente tem aí uma série de bons exemplos. Esse exemplo de produtos sendo vendidos por um preço muito abaixo, né, do nosso padrão, geralmente é um indício de fraude. E aí a gente vem e faz a denúncia, faz a derrubada pelos nossos canais. Pode passar, Gil, por favor. Esse também foi um caso, sempre chega para a gente como incêndio, né, Érica? E aqui, no fogão autorizadas aqui, percebam que não existe uma marca, nenhuma das nossas marcas está no domínio. E isso é muito complicado, porque quando você tem uma marca sua no domínio, você simplesmente alega um mau uso, né, um uso indevido de marca. Mas aqui não, aqui você está usando, nós constatamos que o site era falso, ele fala últimas unidades, ele fala de pagamento em Pix, muitas pessoas veem ali um fogão da Consul sendo vendido a 300, 400 reais, faz o Pix achando que vai receber, mas aí como que você faz a derrubada de um domínio que não tem uma marca sua, né? Então aqui o Montauri também fez um trabalho muito legal. Se o Yuri quiser comentar, por exemplo, o que foi feito nesse caso, eu acho bem bacana também, até para mostrar que foi assim, chegou a demanda para eles já movimentaram todo mundo para poder derrubar. Ô, Israel, mas é interessante que está muito alinhado com o que a Érica acabou de falar. A gente tendo a estratégia implementada e bem organizada,
ajuda também o escritório, né, que serve como braço de vocês, também a apagar esses incêndios quando eles acontecem, né? É tipo o corpo de bombeiros. Se o corpo de bombeiros não estiver preparado para atuar na hora do incêndio, ele vai chegar tarde demais. E esse caso foi exatamente isso. Depois de tudo que a Erika falou, dessa organização toda, a estratégia bem implementada junto com o escritório, esse caso aconteceu em 2022, em abril agora. Nós fomos contatados pelo Israel e nós tivemos que notificar, por conta do domínio ser um domínio que não, como ele falou, apresentava a marca, né, Brastemp, Consul, a gente precisou notificar em inglês diretamente a unidade de registro responsável. Aí, depois de forçar lá a barra, a gente já tem um canal aberto com eles de muito tempo, a gente conseguiu uma retirada bem recorde nisso, que foi num prazo aí que ajudou a, pelo menos, diminuir um pouco, né, o prejuízo causado a consumidores. Então, foi mais ou menos isso. Às vezes, a gente tem que sair um pouquinho da caixa, né, e atuar mais rapidamente quando é uma situação envolvendo fraude. E também, assim, né, Yuri, tirar argumentos da cartola. Porque, por exemplo, num caso desse, a gente poderia falar que existe uma infração ali a direitos autorais, no caso da imagem do fogão e tudo mais. A gente realmente tem que dar uma improvisada ali. E, salvo engano, esse caso, né, rolando a página para baixo, a gente verificou também fotos, né, que infringiam, eram fotos oficiais da Whirlpool. Então, a gente conseguiu também fazer um claim via copyright, que tem um peso ainda maior lá, para eles avaliarem essa suspensão do website, né? Perfeito, exato. Pode passar, Gi, por favor. A gente tem uma pergunta aqui no Q&A, se a gente observa a diminuição dos casos com esse constante monitoramento. Na verdade, eu acho que a gente observa um aumento de casos, não porque os casos aumentaram, mas porque o programa ficou cada vez mais consolidado, institucionalizado dentro da companhia. Então, a gente ainda não observou uma diminuição de casos. Pelo contrário, eu observei um aumento não de infrações, mas um aumento do monitoramento. Então, ainda não tivemos uma diminuição de casos, porque os casos eles não são só relacionados a coisas óbvias, né? Como a gente está vendo aqui, esses dois casos que o Israel trouxe, né? Que é muito complexo. Não é só você entrar e buscar brastemp.com.br. Não é só isso, né? Não é só... são realmente sites fraudulentos com outros nomes que dentro dos sites você observa infrações de copyright, né? Infrações que copiam, às vezes, todas as cores dos nossos sites, todas as fotos dos nossos sites e colocam produtos com valores muito abaixo. Então, esse trabalho de brand protection ele vai muito além do que é só o uso indevido da marca, né? Ele também é uma questão concorrencial, o desvio da clientela, né? A utilização de meios fraudulentos para desviar a clientela também. Perfeito, Eric, exatamente isso. Aqui estão alguns exemplos, né, dessa questão de autorizada que a gente falou mais cedo, né, da questão de ser autorizado ou não. Depois foi cortado aí foram cortadas as nossas marcas. Pode passar. E geralmente colocar assim, porque é tão fácil, gente, é muito fácil você se dizer autorizado. Essa é a questão. Você simplesmente coloca no seu anúncio que você é autorizado, você já ganha uma aparente chancela para o consumidor de que você tem a expertise, que você conhece o produto, e ali realmente coloca em xeque a reputação da marca, né? Porque quem vai no Reclame Aqui fazer uma reclamação vai colocar ali a própria Whirlpool, né? Como dona das marcas em questão. E aqui é um exemplo disso, por exemplo. Justamente um print falando de uma reclamação que dizia que era
o estabelecimento que a pessoa procurou dizia que era autorizado, mas na verdade não era, e ali a pessoa já estava com a sua jornada do consumidor completamente maculada, né? Completamente estragada por uma má experiência como essa, né? Tivemos casos aí também de refrigeração. Isso, e aqui uma tabela de números gerais do que o programa FIFI do projeto FIFI já conseguiu derrubar. Se eu não me engano, Yuri, isso é só esse ano, correto? Só esse ano, até agosto, na verdade. Até agosto. Temos alguns meses aí por vir. Exato. Então, assim, é como a Érica falou, está diminuindo o número de infrações? Não, pelo contrário, a gente está monitorando mais. Quando você tem um monitoramento mais ativo, é comum você descobrir mais infrações. E aí que a gente tem que parar e saber o que é estratégico, o que pode causar mais dano para a companhia, né? Para a gente fazer realmente um trabalho mais eficiente, mais inteligente. Pode passar. E a gente tem até aí a ferramenta que nós usamos, ela faz uma avaliação, por exemplo, na questão de peças, que são convertidas em valores monetários. Ela faz uma média das peças, de anúncios de peças que foram derrubados pela plataforma que nós usamos hoje, e ela já dá um índice do quanto foi monetariamente, né, em valor, quanto foi derrubado. E isso é extremamente importante para quem luta pelo projeto de proteção de marcas dentro da companhia, porque nós sabemos que hoje a linguagem mais valorizada é a linguagem do dinheiro, é a linguagem monetária. Então, se nós conseguimos demonstrar que o projeto, primeiro de tudo, ele se garante, ele se paga, e ele ainda traz um retorno financeiro, além do retorno da própria proteção das marcas, que é um valor subjetivo, que é um valor um valor intangível. Intangível, Yuri, você puxou, é exatamente isso. É um valor intangível. Então, você põe ali a questão de reputação das marcas, mas você também tem uma questão objetiva, você também consegue dizer que, por conta da ferramenta, por conta da plataforma, você conseguiu tirar essas peças, às vezes contrafeitas, às vezes importadas paralelamente, e etc. E aí, Yuri, muito bom. Prossiga com as perguntas. Perfeito, Jael, muito bom. Obrigado aí por essa apresentação tão completa, né? Na verdade, a gente enfrentou, né, muitos mais casos, né? Mas seria impossível que a gente demonstrar todos, logicamente, mas aqui tem alguns, pelo menos algum exemplo de cada, para mais ou menos os nossos convidados terem uma ideia, né, do que a gente tem enfrentado. E a gente aqui também cumprimenta vocês por terem sido também pioneiros no Brasil dessa estratégia mais abrangente de proteção da marca no ambiente online. Vocês têm despontado nisso, né? Não só nesse ano, mas nos anos anteriores também, né? Os números têm sido cada vez melhores, mas isso depende muito dos advogados internos, né? A gente tem que dizer isso aqui, porque os advogados internos que vão dar esse tom e, às vezes, até, no bom sentido, comprar a briga, né, com as outras áreas para poder ter o budget, o orçamento para esse tipo de serviço. Então, nesse sentido, mostrar que todo esse trabalho pode ser revertido em lucros, ou pelo menos evitar que se perca dinheiro, né? Isso é legal porque mostra que o jurídico não só está gastando, mas está trazendo de volta, como você bem falou, algum valor, né? E isso é muito importante hoje em dia, nós sabemos disso. Bom, esse ponto que a Érica mencionou também é muito interessante, ela resumiu, na verdade, como você pode fazer para implementar a sua estratégia. Né? Você que está nos assistindo hoje,
ela foi dando, também gostei muito, Érica e Israel, que vocês foram dando dicas, né? Fazendo jus ao nome do webinar, experiências e dicas práticas. Então, foram muito boas as dicas que vocês foram dando ao longo da nossa conversa. Mas um ponto interessante que a Érica falou, e eu queria ressaltar isso, é você que está nos assistindo. Como a gente pode, então, agora agir e implementar essa estratégia? A gente pensa em 2 braços. Um é o monitoramento e o outro é alinhar o enforcement, que a gente fala, né? Como você vai efetivamente, depois que você pescar, achar os peixes, preparar esses peixes, né? Esses peixes. Como você vai realmente... Quais são as medidas que você vai tomar? E você ter isso organizado, né, e com uma equipe eficiente, facilita muito o trabalho. Agora, bom, por fim, a gente vai responder aqui, tem uma pergunta da doutora Gabriela, e ela estava mais acima, ela perguntou se talvez a Érica já até tenha respondido isso, mas se vocês entendem que, tendo uma estratégia implementada, ajuda no apagar dos incêndios no dia a dia? Eu acho assim, a gente aumentou, né, a quantidade de incêndios, né, porque a gente começou um monitoramento maior, mas eu acredito que você ter um programa bem estruturado dentro da empresa, você consegue derrubar em 24 horas, às vezes até menos. A gente já teve casos de derrubadas em 2, 3 horas. Então, assim, muito importante você ter uma estratégia alinhada com alguns sites, inclusive tem umas plataformas, eu até esqueci uma delas, que a gente andava tendo muito trabalho constante com uma plataforma, não sei se Yuri, você lembra o nome, mas de vários fraudadores criando sites naquela plataforma, que a gente conseguiu, através do LinkedIn, assim, gente, trabalho enlouquecido, né? Entrar em contato com uma das pessoas que trabalham naquela plataforma para conseguir falar com a plataforma, ver o canal correto da plataforma e fazer um canal direto com essas plataformas de derrubada, para a gente conseguir derrubar rapidamente esses anúncios, né? Então, acho que assim, reduzir, eu acho que a gente ainda não reduziu, mas a gente consegue ter uma resposta muito rápida para esses incêndios, com essa estruturação aí que a gente tem agora. Muito bom, muito bom. Acho que a gente ainda tem tempo para 1 ou 2 perguntas. E uma outra bem interessante aqui, que chegou para mim, é qual seria o primeiro passo, né, para se implementar uma estratégia de proteção da marca no ambiente online eficiente? Esse aí já está querendo sair daqui e começar. O primeiro passo é você conversar internamente e pedir dinheiro dentro da companhia. Esse é o primeiro lutar passo. pelo orçamento. Né? Sem orçamento, você não consegue ter esse passo. E aí, depois que a gente tem esse passo, a gente consegue implementar uma ferramenta eletrônica e a gente consegue contratar um escritório para isso. Agora, vamos pensar assim, eu tenho um escritório, eu tenho uma empresa pequena, eu não tenho orçamento, você está falando aí de uma gigante, né? Gente, o passo in-house, para quando você não tem esse suporte, esse luxo que a gente diz, né? Mas é um luxo que traz resultado, que a gente consegue observar, né? Um resultado, principalmente, eu acho que da jornada do consumidor, gente, mais importante para a gente, não é uma questão de grana, é uma questão reputacional. Eu não posso trabalhar com a gente trabalhando com assistências técnicas autorizadas, que são pessoas que vão até a casa do consumidor para efetuar um conserto de um produto. Eu não posso trabalhar com um cidadão que se diz autorizado e ele não é autorizado. Então, é importante que eu tenha esse cuidado com a minha marca, né? Ou um site que se diz fraudulento. Então, acho que in-house, quando eu não tenho essa grana, gente, é assim, realmente fazer uma pesquisa nos buscadores, né? De internet, buscar os hosts desses sites, as mídias sociais e entrar em contato com eles
via e-mail, ou carta, ou o método que você tiver, para tentar derrubar. E, obviamente, o primeiro passo, que foi o primeiro passo de todos que o Israel comentou, é ter o registro da sua marca nas classes corretas. Então, a proteção da marca em primeiro lugar, antes de você poder fazer um enforcement dessa marca. Então, primeiro proteja a sua marca nas classes corretas, na forma correta, e depois você faz o monitoramento e a proteção dessas suas marcas. É isso. Muito bom, muito boa a resposta, Érica, bem direta. Agora, só um pequeno complemento, além das marcas, é importante notar que também o mesmo vale para o desenho industrial, para a patente, até para o direito autoral, né? Então, é muito importante você ter o registro daquilo que você quer defender no universo online. Isso facilita a nossa vida imensamente. E agora, chegando já no final, tem mais uma pergunta interessante aqui. Qual seria o maior risco a ser evitado nesse combate aí às infrações online? Acho que essa eu até posso responder. Eu acho que a grande questão é fornecer um bom treinamento para suas áreas, para que elas saibam identificar essas infrações, porque é muito complicado quando a gente derruba um conteúdo que não poderia ser derrubado. Isso a gente às vezes um fogo amigo ali, às vezes um descredenciamento de uma autorizada que era autorizada mesmo. Isso tudo pode acontecer quando a gente tem um programa de proteção. Por isso que eu falei até daquela importância da gente saber medir como a gente vai falar com as pessoas, como a gente vai falar com esses terceiros, como a gente vai abordar, porque às vezes as pessoas acham que o Online Brain Protection é sempre o pé no peito, e não, e na verdade, às vezes a pessoa pode até se tornar um parceiro de negócios seu lá na frente, e desenvolver alguma coisa em conjunto. Então, eu acho que isso é muito importante. Eu acho que o maior risco, o problema do Online Brain Protection, quando você já tem ele bem estruturado, é justamente fornecer um treinamento constante, um conhecimento constante para todas as pessoas envolvidas, para que elas saibam identificar as infrações e para que elas combatam as infrações com as armas certas. Eu acho que isso é bem legal. Muito bom, Jael, perfeito. Esse medir o tom é extremamente importante. Eu gostei da frase, não é sempre o pé no peito. Não pode ser, né? É verdade, tem essa sensibilidade dos envolvidos, dos advogados envolvidos, isso é muito importante. Até para evitar um possível takedown ou remoção de algum uso justo, ou fair use, como chamam, né? Você faz, às vezes, um takedown de uma loja, vamos supor, no marketplace indevidamente, você vai sofrer uma ação judicial. Então, essa análise criteriosa, né, do jurídico, tanto interno como, quando possível, externo, é muito importante, né? Isso se aplica com... Pois não. Não, desculpa, só ia complementar, que tem até uma pergunta interessante para eu fazer o gancho aqui com isso que a gente falou, se a gente gostaria de saber se vocês têm alguma medição sobre o sucesso desse combate extrajudicialmente versus ações judiciais. E isso faz um link perfeito, porque ajustando o tom das notificações, a gente consegue resultados muito mais positivos e que não precisam trilhar esse caminho da ação judicial. Você, fazendo um bom trabalho extrajudicial, você não vai gastar depois rios de dinheiro tendo que fazer um enforcement judicial que é muito mais caro, né? Então, isso é muito da questão da eficiência e inteligência do projeto. Muito bom, muito bom. Bom, o nosso tempo está chegando ao fim, infelizmente. Ainda tinha pano para manga, né? A gente ainda podia conversar muito. A gente pede desculpa, né, por não ter podido responder todas as perguntas. À medida do possível, nós responderemos diretamente, né, aos nossos convidados. E agradecemos mais uma vez, Érica, Israel, né, pelo tempo de vocês, por tanta coisa boa e dicas boas que vocês se dispuseram a compartilhar conosco, né, nesse dia. Muito obrigado. A gente que agradece. Obrigado a vocês também. Obrigado a todos. Bom dia. Abração, gente. Bom dia. Tchau, tchau. Tchau.